bem-vindos a mais uma dinâmica. E desta vez é uma honra estar aqui ao teu lado, Fernando. Tu és o maior exemplo de que o poder de acreditar existe em cada cada um de nós e o poder de transformação também, além da cura. O Fernando em 2020 teve um acidente. Aparentemente para sempre não se levantaria de uma cadeira de rodas ou de uma cama. Mas o Fernando acreditou que era possível sair daquele estado. Ele acreditou que a cura está ao alcance de qualquer um que tem fé e esperança de que algo maior está para vir com aquele percurso que teve um percalço. Exatamente. Então, quando nós nos queixamos, às vezes de coisas tão supérfluas, temos aqui o maior exemplo do que é que realmente é importante. Fé, perseverança. E dar o passo. Dar o passo. E nunca nos deixarmos derrotados por nós próprios. Porque quem é que nos derrota? Nós próprios. Exatamente. Mas ninguém tem esse poder. Então é uma honra, o Fernando vai falar sobre a sua história. É um prazer. É um prazer estar aqui ao teu lado. Fantástico. É um orgulho. Ele foi desafiado para lançar este livro no ano passado e em meses está aqui. Portanto, nós podemos tudo o que nós quisermos. Tudo está ao alcance. Não há impossíveis. Uma salva de palmas para o Fernando. Obrigada. Eu vou começar exatamente do que a Sílvia disse, antes de contar um pouco do que foi do que foram os meus desafios de vida. Até há muito pouco tempo, eu próprio dizia a mim mesmo que era impossível escrever um livro. Eu não acreditava nessa possibilidade. Eu achava que toda a gente era melhor do que eu a escrever um livro. 90% deste exemplar que vocês têm aí foi escrito em cerca de 2 meses por uma pessoa que não consegue escrever à mão, ainda fluido, que não consegue acompanhar as ideias para escrever digitando no teclado, e eu escrevi o livro em 2 meses. Isto só para vos abrir um pouco o apetite do que a Silvia disse. A principal pessoa que se limita e que diz que não consegue é cada um de vocês, ou cada um de nós. Somos nós responsáveis pelos nossos limites. Nós é que decidimos, muitas vezes de forma inconsciente, quais são os nossos limites, e ao dizer a nós mesmos que não é possível, que não sou capaz, que isso não é para mim. Isto são tudo expressões limitadoras que cada um de vocês tem, e está tudo certo, todos nós temos de trabalhar algo em nós. Voltando um pouco atrás, como a Sílvia disse, em janeiro de 2020, início de pandemia, começava-se a falar de pandemia. Eu sempre fui atleta, era professor de educação física, o desporto era a minha vida, sempre foi a minha vida. Eu adorava o que fazia. Quem me conhece dessa altura sabe bem do que eu estou a falar. Eu fazia centenas de quilómetros no monte de bicicleta só pelo prazer de usufruir da montanha e do sentimento de liberdade que me dava, o prazer que me dava. Eu nem sequer tinha redes sociais, utilizava o Facebook nessa altura só porque me pediam para colocar fotografias das paisagens por onde eu passava. Era só para isso que eu usava as redes sociais. E como estava a dizer, em dezembro de 2020, antes disso, nos últimos anos, eu tinha uma vida super ocupada. Fazia muita coisa, dizia eu. E às vezes perguntavam, não gostavas de fazer mais isto ou fazer mais aquilo? E eu dizia,
mas eu não tenho mais tempo, eu não tenho tempo. E dizia isto regularmente e sentia isso. Eu vivia super ocupado, como vocês provavelmente vivem, uma rotina do dia a dia com tudo e mais alguma coisa para fazer. Pois naquele belo dia, no meu passeio de bicicleta, já próximo da zona de chegada, aconteceu algo inesperado, que até hoje eu não tenho explicação. Os meus colegas na altura foram ao local tentar perceber o que é que se passou. Ninguém conseguiu perceber. De uma forma completamente inesperada, eu fui projetado da bicicleta. Não tive sequer tempo de me proteger como se faz, colocando os braços. Eu ia de capacete como sempre ia. E da queda, não foi o impacto, mas foi no momento da queda, eu fiz torção da cervical e fiquei imobilizado naquele local, não consegui mais sair de lá. Inclusivamente eu estava numa posição extremamente desconfortável, com a boca no chão, com dificuldade em respirar. Eu pensei logo, agora levanto-me, vou olhar para as pernas, vou-me sentar para não se equilibrar com a emoção. Vou sacudir-me e isto vai passar. Eu não conseguia mexer pernas, não conseguia mexer braços, eu não conseguia mexer nada do pescoço para baixo. Eu deixei de mexer e sentir, de ter qualquer movimento do pescoço para baixo. Fui socorrido, pedi ajuda aos meus colegas, na altura estava com 2 colegas que, embora estivessem à frente, depois recuaram em meu auxílio. Fui assistido, fui encaminhado para o hospital. E de um momento para o outro, eu vi-me numa cama do hospital, como eu costumo dizer, olhar o teto do hospital, que digo-vos, os tetos do hospital não têm nada. Eu passava dias, semanas, alguns meses, em que eu não sabia se era dia, se era noite, não sabia sequer se aquele quarto do hospital tinha janelas. Porque a única coisa que eu conseguia ver era o teto do hospital. Eu até para mudar de posição na cama do hospital precisava de ajuda. Agora recordem-se o que eu dizia antes. Eu não tinha tempo para nada. De um momento para o outro, o universo o que é que me disse? Como é? Agora tens o tempo todo. Podes fazer o que quiseres. Esta foi a minha interpretação, como é óbvio agora. Agora que eu já interiorizei. Se me perguntam se foi fácil, não foi fácil. Não foi. Mas com a ajuda de pessoas preciosas e de um anjo chamado Gabriel, eu tomei uma decisão naqueles dias que se seguiram que mudou radicalmente a minha vida. Eu decidi, ou escolhi, que não era vítima daquilo que me aconteceu. Eu não sabia como nem quando, não fazia a menor ideia, porque no estado em que eu estava não tinha essa possibilidade. Mas eu sabia que eu ia sair dali. Eu senti desde o início que aquele estado em que eu estava não era eu, era um estado em que o Fernando estava naquele momento. Eu, hoje em dia, como é óbvio, tenho outra interpretação, mas na altura era isso que eu sentia. O prognóstico dos médicos, que eu na altura não cheguei a saber diretamente, porque a minha esposa teve o cuidado de evitar que me transmitissem aquilo que os outros achavam sobre o que estava a passar comigo, mas o prognóstico era eu não iria sair mais numa cama ou de uma cadeira de rodas. Era esse o prognóstico. O que é que eu fiz? Nessa altura não cheguei a saber, mais tarde cheguei a saber e foi duro perceber que não acreditavam na capacidade que eu tinha de fazer o que eu quisesse. E naquele momento
eu comecei a utilizar uma série de estratégias, algumas ajudas que me deram. Comecei por utilizar visualização mental, sem saber muito bem o que fazia, porque me diziam, olha, ouve aqui estes áudios e visualiza-te a fazer aquilo que gostas, porque há estudos, como vocês sabem, a provar que mesmo sem atividade física, a capacidade de visualização mental permite-nos criar ligações neurológicas e a neuroplasticidade continua a funcionar. Mas vocês imaginam, numa cama do hospital a pessoa não pensa nisso. Agora, há uma coisa que eu me recordo desde o início. Eu passava horas naquela cama e escolhi, em vez de olhar para o teto, eu passei horas no monte, a andar de bicicleta, a fazer caminhadas na Serra do Jerez, que eu conhecia assim. Eu conhecia as curvas, as pedras, os caminhos, os trilhos, eu conhecia tudo, eu estava lá. Eu passei horas, devo ter feito centenas de quilómetros de bicicleta, a caminhar, a voar de parapente, enquanto estava numa cama do hospital, sem poder mexer nada. Porquê? Porque nós somos muito mais do que este corpo físico que temos aqui. E a capacidade que temos de nos virar para dentro e fazer o que vocês muitos sabem, que é a nossa mente não tem a capacidade de distinguir se aquilo que eu estou a visualizar é um facto, se eu estou mesmo lá, ou se é só imaginação. E quando eu associo a isso emoções, como eu sentia, eu estou lá, eu estou a adorar isto, eu sentia o vento passar quando estava a voar, eu sentia os pedais a deslizarem à minha frente, eu estava lá. E este foi dos pontos que eu acredito que me salvou. Que me salvou da vitimização, porque se eu tivesse escolhido, como infelizmente muitos escolhem, e eu sei porque conheço infelizmente muita gente, que escolhem, muitas vezes não conscientemente, vitimizar-se e culpabilizar. Mas a culpa foi porque eu caí da bicicleta, porque apareceu um pau. Não interessa! Não interessa nada o porquê, o que é que aconteceu. Aconteceu! Eu não podia... Eu questionando os porquês não iam resolver nada. Eu estava na cama do hospital, eu estava imobilizado. Daí a importância de olharmos para nós, e a pergunta que eu faço e que escrevi no livro e que acho que é importantíssima é: perante o que nos acontece, seja em que período da vida for, e porque temos que viver o agora, e só o agora é que interessa, é o que é que eu posso fazer agora, neste momento, na condição em que estou. Naquele caso, imobilizado, na cama do hospital, sem fazer nada, entubado, com colar cervical. Eu não podia fazer nada, mas podia fazer tudo. Podia olhar para mim. Foi o que fiz. Se eu conseguir fazer isto, agora imaginem cada um de vocês o que é que podem fazer na vossa vida. Ouçam, o que vou dizer a seguir digo o sentido. Não há impossíveis. O impossível é só aquilo que ainda ninguém tornou possível, mas no momento em que alguém o tornar, deixa de ser impossível. Agora, se eu disser a mim mesmo que isso é impossível, o que é que eu estou a dizer? Estou a limitar-me, estou a dizer que não vou fazer. E garanto-vos que nunca mais o farei. Nunca o conseguirei fazer. Há N exemplos disso. Não há impossíveis. E mais, cada um de vocês pode ser ou fazer tudo o que quiser na vida.